Bom dia, pessoal! Júlio de Oliveira, aqui do canal Júlio de Oliveira, realização de desejos e sonhos. Só vamos esperar um pouquinho, algumas pessoas entrarem e aí nós vamos começar aí com o conteúdo que eu quero compartilhar com você hoje, ao vivo e a cores. Estamos começando daqui a pouquinho com um conteúdo super legal. Hoje nós falaremos aí sobre como realizar desejos e sonhos. Só vamos esperar um pouquinho mais algumas pessoas entrarem e vamos conversar aqui ao vivo e a cores. Se você tiver alguma pergunta sobre realizar desejos e sonhos, como usar o poder interior que você tem para isso, pode digitar aí e vai ser um prazer esclarecer suas dúvidas e conversar um pouco a respeito desse assunto aqui contigo, ok? A gente já começa brevemente, bem rápido.
Eu já quero convidar você para que você faça aí seus comentários. Se você não está me seguindo ainda, se você está assistindo ao vivo agora, eu vou deixar isso gravado depois. Mas se por acaso você entrar depois e não estiver me seguindo, me siga, faça os seus comentários aí, curta. Também estou lá no Instagram como Júlio de Oliveira, Realização de Desejos e Sonhos. Quero te convidar para ir lá para o Instagram. Eu estou sempre postando sacadas e coisas em tempo real. No Instagram a gente tem uma facilidade muito grande, porque de repente tem uma sacada, uma inspiração, alguma coisa, a gente aperta o botão e já consegue falar em tempo real com todo mundo. Então, se você ainda não está no Instagram, vai para lá depois. Aliás, desculpa, eu estou falando no Instagram, mas na verdade é o Telegram. Lá no Telegram nós conseguimos compartilhar conteúdos, ideias, inspirações em tempo real. Então, quero convidar você a participar do Telegram. Se você ainda não tem uma conta lá, super fácil. Depois eu vou deixar o link aí, você pode entrar para participar lá do Telegram, tá bom? Também estou no YouTube como Júlio de Oliveira, Realização de Desejos e Sonhos. Lá no YouTube você também pode me seguir, ok? Nós estamos sempre compartilhando aqui com você informações importantes para que você realize os seus sonhos e desejos. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso, sobre algumas coisas que nós podemos usar. De fato, eu tenho falado a respeito disso, que nós temos sensores, nós temos ferramentas na nossa vida que são muito importantes, né? Que nós usamos no dia a dia e que tem uma importância muito grande. Nós usamos a visão, o paladar, o cheiro, a audição. Nós usamos todas essas ferramentas para executar muitas coisas importantes em nossas vidas. E às vezes nós não usamos aí outras ferramentas, né? Nós estamos tão acostumados a usar essas ferramentas. Existem outras aí, hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. Ferramentas poderosas e nós não usamos porque talvez desconhecemos, e aí por desconhecer nós não damos a devida importância para isso, para essa ferramenta. E então eu quero falar para você hoje sobre um desses pontos importantes. Eu estarei todos os dias aqui no Instagram, a partir de hoje, às 7h40 da manhã. Todos os dias estarei aqui com dicas, informações de como que você pode usar a lei da atração, a física quântica e todos esses outros princípios, outras técnicas voltadas para isso, como que você pode resolver os desafios e as questões da sua vida usando um poder maravilhoso, um poder interno que nós temos. Então eu estarei aqui todos os dias às 7h40 da manhã. Convido você a participar disso, a estar aqui conosco para falar sobre esses assuntos, ok? Então, de 1 a 10, eu queria que você digitasse aí até que ponto que essas informações são importantes para você. Você consegue digitar aí agora? De 1 a 10, até que ponto que essas informações, esses conteúdos são importantes para vocês. E mesmo se você estiver entrando depois, se você não estiver ao vivo agora e ver esse conteúdo depois, também digite aí de 1 a 10, até que ponto que essa informação é importante, só para eu ter a ideia aqui, para mim saber, né, para eu saber até que ponto que eu devo compartilhar este ou outros assuntos. Se você tem algum assunto específico que você quer que eu compartilhe sobre esse assunto, ou na área de trabalho, ou na área familiar, no relacionamento com pessoas, no seu trabalho, na família, se você quer que eu compartilhe sobre esse conteúdo voltado mais para o seu desenvolvimento profissional, financeiro, espiritual, compartilhe aí comigo, que daí eu vou saber melhor o que atende à sua necessidade. Esse é o propósito do canal, na verdade, é compartilhar conteúdos relevantes que te ajudem aí nesses pontos. Por que eu estou compartilhando isso? Porque eu já usei isso na vida por vários anos, uso até hoje e eu sei que realmente funciona, e é por isso que eu estou aqui compartilhando
esses assuntos contigo, ok? Então quero iniciar contando a história de um homem. Esse homem, ele comprou uma passagem, para um cruzeiro, um navio, né? Ele pegou ali, ia ter uma passagem, uma viagem, né? Um passeio para visitar alguns países, e isso seria por navio. Então ele comprou ali a passagem dele, esperou ansiosamente até chegar o dia que ele pudesse estar ali vivendo aquela experiência. Então, quando ele chegou, ele levou a sua bagagem, e juntamente com a sua bagagem, ele estava ali num quarto do navio, e nesse quarto do navio ele recebia algumas informações. Entre as informações, horário de almoço, horário de festas, e ele recusava todos os convites que chegavam ali, pelos consultores do navio. Chegava no quarto dele, ele recusava participar da festa de gala, do jantar, dos almoços. Então, e como que ele se alimentava? Ele tinha levado alguns alimentos enlatados, e ele então se alimentava daquela comida que ele tinha levado. Ele levou também suco em pó, limonada em pó, e assim ele se alimentava. Ele lavava sua própria roupa. Lá dentro do quarto tinha lá um banheiro privado e tal, e ele lavava as suas roupas, e então usava ali aquele pequeno quarto para fazer essas coisas dele, para lavar a roupa e pendurar as roupas, pendurava dentro do próprio quarto. Então o navio chegava em determinadas cidades turísticas e ele parava ali, e aí ele via as pessoas descendo. Então ele admirava o local pela janela do quarto dele, e aí ele ficou assim por muitos dias. E quando já estava terminando a viagem, eles estavam retornando, ia ter ali o último baile, né? Seria um baile de gala, e então ele foi visitado no quarto, e aí a pessoa falou: olha, eu percebi que todo esse tempo você ficou dentro do seu quarto, vai haver o baile de gala e seria bom você participar desse baile de gala. E aí, conversando com o homem, com aquele consultor do navio, ele percebeu então que quando ele comprou a passagem para o navio, tudo que ele podia participar do navio, tudo que estava acontecendo no navio, o jantar especial, o baile que já tinha acontecido, sair do navio para comprar coisa, aquela parada que eles faziam ali, uma festa que tinha, e depois eles iam visitar locais ali naquelas cidades. Então tudo aquilo que tinha ali de atração dentro do navio estava incluso a passagem. Mas ele não se atentou a isso, às normas e tudo, e ele achou que ele só podia ficar no quarto dele. Então, quais são as lições que nós podemos aprender dessa história, né? E que lição que nós podemos aprender? Algumas das lições, a gente pode pensar melhor a respeito disso depois, mas algumas das lições é que às vezes nós temos um potencial muito maior e nós estamos vivendo abaixo do nosso potencial. Você tem uma força muito maior dentro de você, você tem uma ferramenta muito mais poderosa, você tem ferramentas poderosas, e às vezes você não está usando essas ferramentas. No caso desse homem, ele estava usando um quarto pequeno ali do navio, enquanto ele podia usar o navio inteiro. Ele podia participar da piscina, ele podia participar da sauna, ele podia participar de várias outras atrações que tinha dentro do navio. E por desconhecer essa força e esse poder que ele tinha de fazer escolhas, de decisão e de liberdade, ele acabava não usando. Por não usar essa força, ele perdeu muitos dos benefícios, e o tempo passou. O tempo passou e ele não aproveitou aquilo. E eu queria falar também de um homem que existia uma apresentação, né? Ele ia participar de uma apresentação ali, de um festival, na verdade,
E ele pegou o violino que ele tinha e ele começou então a se preparar para participar daquele evento. E até que chegou o dia do evento e ele foi lá para o evento, foi para o evento. E quando ele chegou no evento, depois de ter praticado, estudado tanto tempo a tocar o violino, ele então foi apresentado a primeira pessoa, a segunda, a terceira, até que chegou o momento de ele fazer a apresentação. E quando chegou no momento dele, ele subiu lá no palco, ele arrumou o microfone, ele consertou o local onde ele ia ficar, ele arrumou o violino do jeito que ele queria tocar e então ele começou a afinar um pouco mais o violino. Então passou 1 minuto, passou 2 minutos, 5, 10 minutos passaram e ele continuava afinando o violino. Passou-se 20 minutos até que chegou o momento que ele precisava que o tempo dele terminou. E ele não conseguiu fazer a apresentação dele. Por quê? Porque ele passou grande parte do momento de atuação afinando o violino. Então, quais outras lições nós podemos aprender com essa história? Que às vezes pode estar acontecendo isso conosco. Pode ser que você tem ferramentas poderosas na sua mão, mas a gente não usa essas ferramentas. Nós não estamos usando essas ferramentas como deveríamos. Então a gente acaba gastando muito do nosso tempo, gastando muito do tempo que nós temos. Muito tempo e muitos recursos, a gente acaba se esforçando mais do que o normal, você acaba colocando mais combustível em algumas coisas que você vai fazer, sendo que você poderia conquistar, conseguir e alcançar coisas significativas com menos esforços do que você tem feito, tá? Então, nós precisamos viver o nosso potencial. Nós podemos alcançar e viver o nosso potencial. Nós temos um potencial incrível, mas às vezes nós não estamos usando. Eu sei disso porque eu passei muito tempo da minha vida dessa forma, né? Sem conhecer alguns potenciais que eu tinha. E eu vou compartilhar com você agora alguns desses potenciais, alguns desses pontos que nós podemos usar para realizar os nossos desejos e sonhos. A Diane, muito bom, legal, bacana, ela colocou ali, de 1 a 10, até que ponto que esse assunto é importante, ela colocou 9, é relevante então, né? Bacana, muito bom, legal. O Wallace também entrou com a gente ao vivo e a cores aí, ó. Muito bom, bacana. Tem o Clóvis que está conosco, a Mauri também, o Marcelino, o Wallace até digitou alguma coisa aqui, vamos ver o que ele falou. Opa! E aí vamos entrar nesse assunto aí. Obrigado, tá ok, então. Valeu, cara, bacana. Wallace, assiste até o final. Se por acaso não der tempo para assistir até o final, entra depois. Assiste ao vivo e a cores. Aliás, assiste depois, vai estar guardadinho aí, tá? Vamos deixar gravado aí esse conteúdo. Muito legal. Então, quais são algumas dessas forças que nós deveríamos usar e não usamos? Já falei um pouco sobre isso há algum tempo atrás. E aí, hoje eu quero dizer aqui, quero falar algumas coisas que eu tive hoje ao estudar aqui. Geralmente acordo bem cedo para fazer alguns estudos e hoje fazendo alguns estudos eu vi um exemplo de um médico. E antes de falar sobre isso, eu queria dizer o seguinte, ó. Uma pergunta que já fiz aí anteriormente. Quantas folhas existem em uma árvore? Qual é a quantidade de folhas que tem uma árvore? Quantos frutos dá em uma árvore? Desde que ela começa a dar os frutos até o final do ciclo de vida dela. Quantos frutos ela é capaz de gerar? Qual é a quantidade de areia que existe no oceano? Qual é a quantidade de água que existe no mundo? Qual é a quantidade de água que existe no mundo? Quantos peixes existem no mundo? Qual é a quantidade de peixe que existe
no mar ou em toda quantidade de água, tanto água doce quanto água salgada. Quantas células existem no nosso corpo? E uma célula, ela é muitas vezes menor, ela é capaz de caber muitas vezes ali na ponta de um alfinete. E ali na célula tem um poder incrível, enorme, né? Ali existem várias células no nosso corpo. E a pergunta é esta, né? Qual é a quantidade de células que existem no corpo? Qual é a quantidade de cabelo que nós ganhamos? Eu já estou com menos cabelo, né? Mas qual que é a quantidade de cabelo que uma pessoa tem desde que ela nasce até o final da vida dela? Qual é a quantidade de estrelas que existe no céu? Então, nós podemos ver que tudo foi criado em abundância. Tudo foi criado numa quantidade muito grande. Tudo foi criado de uma maneira enorme. Foi criado em uma enorme quantidade, sem escassez. E tudo o que nós fazemos às vezes é viver com falta. Às vezes a gente está sempre pensando em falta. Falta de amor, falta de relacionamento, falta de dinheiro, falta de alegria, e assim vai. Então a gente está sempre vivendo em falta. Mas tudo foi criado em abundância. Eu não estou falando aqui que a vida não apresenta desafios. Lógico que apresenta. Nós temos desafios sim. Os desafios de fato fazem parte da vida. Quando nós temos desafios, é oportunidade de nós procurarmos soluções, procurarmos maneiras diferentes de resolver as coisas da vida. É uma oportunidade de melhorar, de nos tornarmos pessoas melhores. Todas as vezes que nós temos situações adversas muito grandes, ali naquela situação nós vamos inventar coisas novas, nós vamos nos reinventar. Nós vamos encontrar novas maneiras mais inteligentes, maneiras mais sábias de viver a vida. Por exemplo, agora nós tivemos uma pandemia, né? Um isolamento social. Lógico que muitas pessoas acabam tendo situações adversas, algumas empresas fecharam, muitas empresas fecharam, né? A nível mundial. Mas sem dúvida nenhuma é uma maneira de nós crescermos, de nós nos desenvolvermos, de nós encontrarmos respostas. Mas para isto acontecer, nós precisamos ter perguntas. Nós precisamos ter perguntas para resolver as questões da vida. Então, eu estudava hoje de manhã sobre um médico que ele foi uma das primeiras pessoas a fazer cirurgias de corpo de peito aberto, cirurgia de coração de peito aberto. E então, ele, quando abriu ali o paciente, junto com o assistente dele, ele percebeu que uma das válvulas estava dilatada. E aí, quando ele olhou aquilo, ele falou, nossa, como que eu vou resolver isso agora? Eu não tenho a mínima ideia como fazer isso. Ele nunca tinha tido aquela experiência propriamente dito. Isso há muito tempo. Esse homem hoje, ele tem 95 anos. E aí, ele então, enquanto estava ali pensando de como resolver aquela questão, ele disse, nas palavras dele, que veio uma imagem na mente dele. E a imagem estava clara de como é que ele deveria fazer aquela cirurgia. Estava falando ali, na imagem que ele teve, mostrava exatamente o que ele tinha que fazer. E ele teve a impressão de ouvir uma voz dizendo, diminua a circunferência da válvula. E aí então ele falou isso para o assistente, e então começaram a fazer aquilo, diminuíram a circunferência e fizeram os testes, e o resultado foi excelente. Estava funcionando em perfeita ordem. E aquele homem que estava ali sofrendo aquela cirurgia, ele então pôde viver muitos anos mais do que aquele momento, do que aquilo que ele estava, do que até onde ele havia vivido. Então, quais são algumas lições que nós podemos aprender? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Quais são algumas lições que podemos aprender com essa história, né? Com esse exemplo. E aí, eu quero chamar a sua atenção de que as pessoas que já alcançaram as coisas mais significativas, elas sempre encontraram uma resposta
ou elas sempre estavam em uma situação de não saber o que fazer. Não é comum você encontrar pessoas que são artistas, músicos, pessoas que encontraram, atletas que encontraram resultados profissionais, né? Que encontraram resultados significativos. Não é uma coisa de outro mundo encontrar pessoas relatando que elas, em determinados momentos, elas não sabiam o que fazer e tiveram ali uma inspiração, tiveram uma imagem, tiveram uma visão, tiveram alguma percepção de alguma coisa que tinha que fazer para resolver determinados assuntos. Então, as pessoas usam isso as pessoas que já alcançaram resultados significativos, eles tiveram muitas vezes uma voz da matriz divina, algumas pessoas chamam de matriz divina, de Deus, uma revelação, uma inspiração de um poder que está acima, que é maior do que nós. E conseguiram então resultados significativos. Por que às vezes nós estamos vivendo abaixo do nosso potencial? Porque nós não estamos usando o poder interior que nós temos. Nós começamos a viver no piloto automático. Passamos a viver naquela programação mental que está conosco desde que nós éramos crianças. Nós aprendemos a acordar de manhã, escovar os dentes, sair para trabalhar, fazer as coisas do trabalho, voltar para casa, fazer ali as coisas de casa, voltar a dormir. Aí você dorme, acorda no dia seguinte, e no dia seguinte faz a mesma coisa. A mesma coisa, e a mesma coisa, a mesma coisa. Quando aparecem os desafios, os problemas, as situações, é muito normal a gente ficar se debatendo com aquilo por dias, por meses. Nós não temos o hábito de buscar a inspiração, buscar respostas. Como falou o Alan ali, a rotina, né? A gente entra na rotina, a gente começa a viver na rotina, a gente começa a viver numa situação mesma, o mesmo todos os dias. A gente começa a viver todo dia a mesma coisa. E aí nós não encontramos respostas para as nossas perguntas. E nós não pensamos também que nós somos capazes de fazer e de alcançar coisas maiores. Nós não paramos para pensar que nós somos capazes de alcançar coisas significativas. Então, algumas lições que podemos aprender aí com a história desse médico vá para um lugar tranquilo. Ele chega até a falar a respeito disso, né? Presidente Nelson, ele é um grande líder religioso, inclusive. Então ele fala, vá para um lugar tranquilo da sua casa, ou um lugar que você acha que seja tranquilo. Medite sobre as situações da sua vida que precisa ser mudadas, as coisas que estão te incomodando. E aí eu te faço essa pergunta agora, o que te incomoda? O que está te incomodando? O que tira o seu sono? O que está te fazendo a pensar o tempo inteiro? O que te deixa preocupado, né? E, de fato, pensamentos materializam coisas. Aquilo que mais estamos pensando, aquilo que mais estamos gastando tempo e energia pensando, é o que nós passamos a atrair para a nossa vida. Porque tudo aquilo que nós acreditamos, nós atraímos. Então, e tudo aquilo que nós repetimos, tudo que passamos a repetir por muito tempo, é o que passamos a acreditar. E tudo que acreditamos é o que estamos atraindo. Então, não é interessante que aquilo que nós não queremos, geralmente aquilo que nós não queremos para a nossa vida, nós ficamos pensando naquilo o tempo inteiro. E aí nós não gastamos tempo pensando na solução daquele problema. E nós passamos a pensar então naquele problema. E aquilo te incomoda. E você pensa naquilo. E você vai dormir, você está pensando naquilo. Quando você encontra um melhor amigo, você compartilha com ele. Você compartilha com o seu esposo, com a sua esposa. Você compartilha. Você está pensando e gastando energia naquilo o tempo inteiro. E tudo aquilo que nós colocamos energia é o que nós passamos a atrair e passamos a trazer para a nossa vida. Então, como eu falei, separe um tempo do seu dia. Separe um tempo do seu dia. Você pode fazer isso hoje. Separe um tempo, meia hora, 1 hora, se você conseguir fazer, maravilhoso.
20 minutos, mas separe algum tempo para pensar em soluções para o seu problema. Como que a gente resolve? Como resolver um problema que está nos incomodando há tanto tempo? Como é que nós podemos fazer para resolver um problema, para encontrar solução para um determinado desafio? Então pare um tempo. Comece a pensar em possíveis soluções. Quais são as possíveis soluções que eu tenho? Eu tô com um problema no relacionamento. O que eu posso fazer para ter um relacionamento melhor com determinada pessoa? Ou com um amigo de trabalho, ou com minha esposa, ou com meu marido, ou com meu filho. Se o seu problema é relacionamento, porque na verdade a vida o ser humano num contexto geral, ele tem 3 tipos de problemas. Tudo está relacionado a 3 tipos de problemas. Ou você tem um problema financeiro, as pessoas no mundo em geral, ou o problema dela é financeiro, ou ela tem um problema de relacionamento, ou ela tem um problema de saúde. Todos os problemas da humanidade estão entre essas três questões. Ou é saúde, ou é falta de saúde, né? Melhor dizendo, ou é falta de saúde, ou é falta de dinheiro, ou é um problema de relacionamento, um relacionamento que não está legal. Então, hoje, pode ser que você tenha um só problema, pode ser que o seu único problema seja financeiro, talvez você esteja bem de saúde, e talvez você esteja bem de relacionamento. Pode ser que você tenha um relacionamento perfeito, mas você esteja sem dinheiro. Pode ser que você tenha saúde, mas está te faltando dinheiro e um bom relacionamento. Pode ser que você tenha os 3, mas a gente sempre pode melhorar, concorda? A gente sempre pode ter um relacionamento melhor. Nós sempre podemos ter mais dinheiro. Nós sempre podemos ter uma situação financeira melhor e dar um pouco mais de conforto para a nossa família, para nós próprios e poder até estender a mão para ajudar outras pessoas. Pode ser que você tenha um problema de saúde, né? Então, como resolver? Então, é sempre bom fazer essa pergunta, né? Bom, eu estou com um problema financeiro. Ao invés de ficar se debatendo com isso por tantos anos e ficar tentando entender o que fazer, aliás, a gente nem tenta, né? A gente nem tenta entender o que fazer. Às vezes a gente só fica se debatendo. E vai passando ali um dia após o outro e você não tem clareza de como resolver aquilo. Agora, se você gostaria de ter respostas, como que você pode ter respostas? Como que você pode saber ter uma resposta divina, da matriz divina de Deus? Como você pode receber uma inspiração, uma revelação, se nem você sabe o que você quer? Então, primeiro nós precisamos parar e pensar, qual é o problema que eu tenho? O que me incomoda? Por que eu não estou dormindo direito à noite? Por que eu estou estressado o tempo inteiro? Por que eu não vivo feliz? O que está me faltando para eu encontrar felicidade? O que está tirando o meu sono? Então, primeiro, identifique o problema. Você não consegue encontrar uma solução se você não identificar o problema. Se você está num barco e o barco começa a entrar água, você está lá com um balde, tirando água do balde, e você não souber onde está o furo, enquanto você não encontrar o furo, você vai continuar tirando com o balde. Depois que você encontra o furo e coloca ali um tampão e tampa o furo, aí sim você vai conseguir viver numa situação mais confortável. E a vida é assim. A vida a gente dá alguns passos para frente e um passo para trás. Alguns passos para frente e um passo para trás. A vida é sempre assim. A gente sempre vai dar um passo para trás. Esse um passo para trás pode ser financeiro, pode ser na sua empresa, pode ser se você tem um negócio próprio ou na empresa onde você trabalha, pode ser na saúde, pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de relacionamento. A gente sempre dá alguns passos para frente e um passo para trás. Qual que é o segredo? É quando nós damos esse passo para trás, nós estarmos preparados, ou nós estarmos com sobra, ou estarmos com riqueza para conseguir se sobressair quando damos esse passo para trás. Quando eu falo de riqueza emocional.
Às vezes quando você dá um passo para trás, você não está afim de perder, você não está afim de deixar aquilo de lado, você fica se agarrando àquilo, e aí você sofre com aquilo, aí pode vir a depressão, você pode ficar abalado emocionalmente, e quando você está abalado emocionalmente, você não consegue pensar direito, e aí você começa a tomar decisões que não são boas, e quando você vai ver, você tomou várias decisões que te afastam da felicidade. E é por isso que nós não estamos felizes. É por isso que existem tantas pessoas tristes. Porque o momento que é para a gente se preparar, nós não nos preparamos. E aí quando damos um passo para trás, nós já estamos com uma luz vermelha acesa. E aí vem o sofrimento, vem a tristeza e tudo mais. É o que eu falei, os desafios fazem parte da vida. Para a gente conseguir se sobressair um pouco melhor quando vem as tempestades e os momentos difíceis, e a gente se preparar antes. Se estiverdes preparados, tem um livro que eu tenho lido aí com muita frequência, chama-se Doutrina e Convênios. Esse livro fala, se estiverdes preparados, não temereis. Por que a gente fica com medo? Porque nós não estamos preparados. Se estiverdes preparados, não temereis. Então nós precisamos estar sempre preparados. E como que a gente se prepara? Fazendo armazenamento, providenciando riquezas. A riqueza é sobra, é quando está sobrando. Pode ser, como eu falei, pode ser emocional, pode ser sabedoria, pode ser conhecimento. Você acumula conhecimento sobre um determinado assunto. Quando chega uma situação difícil, você tem conhecimento para sair mais rápido daquela situação que você está vivendo. Então é importante fazer o armazenamento. Quando você fala, por exemplo, para uma pessoa, está às 7 horas ou 7h40 da manhã, ouvindo um cara falando aqui, né, sobre questões do pensamento, um poder interior. Tem muitas pessoas que não estão afim, tem muitas pessoas que falam, esquece, para com isso. Vou viver minha vida aqui do jeito que eu estou e tá tudo bem, né? Vamos vivendo um dia após o outro e tá tudo certo. Às vezes a pessoa tem um problema, ela está com um problema de relacionamento, mas quantas vezes ela foi estudar sobre esse assunto? Quantas vezes ela foi aprender de pessoas que são especialistas nesse assunto? Tem psicólogos e psiquiatras até que eles tratam pessoas, eles tratam somente pessoas que têm problemas de divórcio ou de relacionamento, ou que não estão bem com os filhos, porque o filho talvez entrou nas drogas, ou está tomando decisões que não são legais. Então, quantas vezes uma pessoa que tem relacionamento, quantas vezes ela vai estudar um livro a respeito disso? Quantas vezes ela vai ouvir um psicólogo falando sobre relacionamento? Quantas vezes ela vai ouvir um especialista que está ali tratando pessoas há muitos anos, ele conhece os problemas e ele já identificou respostas. Então, às vezes, nós temos coisas para mudar em nossa vida, mas também a gente não vai buscar. Nós não buscamos conhecimento, nós ficamos num ambiente confortável. A gente fica ali na poltrona, né, tranquilo, é mais fácil assistir a televisão, ou é mais fácil ficar lá no celular, no touch, passando ali e vendo várias mensagens que às vezes não vai te trazer resultados significativos. Todo mundo precisa de um pouco de momentos de descontração, né? A gente precisa de momentos de descontração também, mas se você está gastando a maior parte do seu tempo buscando só descontração e não conhecimento e sabedoria para saber resolver os problemas ou os desafios da sua vida, quando eles aparecem, nós estamos numa situação que não é muito agradável, porque as tempestades vão vir, isso é fato, isso é comprovado cientificamente. Os momentos difíceis vão aparecer, os momentos difíceis vão surgir, pode ser de relacionamento, pode ser financeiro e pode ser de saúde. Se a gente não se preparar, se nós comemos todo e qualquer tipo de coisa sem nos preocupar se aquilo vai fazer bem ou não, a gente vai ter problema mais cedo ou mais tarde. Eu tenho amigos, por exemplo, que ele acorda bem cedo de manhã e ele já toma Coca-Cola. E quando é mais próximo do almoço, ele está tomando Coca-Cola. E na hora do almoço, ele toma Coca-Cola. E na parte da tarde, ele toma Coca-Cola. E antes de dormir à noite, ele toma Coca-Cola. Eu não tenho nada contra a Coca-Cola. Mas nós não precisa ser muito inteligente para saber que se nós estamos ingerindo alguns tipos de alimento o tempo inteiro, isso vai fazer mal.
Agora não, agora está tudo bem, ele é jovem, ele é novo, ele é mais novo, mas vai chegar um momento em que ele vai precisar desta saúde. E aí ele não fez ali as reservas necessárias para quando chegar numa situação adversa. E é o que eu falei, as situações adversas vão aparecer. O segredo é estar preparado emocionalmente, fisicamente, financeiramente para essas situações difíceis. Então, às vezes a gente tem a tendência de falar, mas tem coisas que acontecem, né? Tem coisas que isso é coisa de Deus. Então, algumas coisas eu concordo sim. Algumas coisas nós precisamos tirar lições daquilo, nós precisamos aprender. É o que eu falei, as adversidades fazem parte da vida. Mas quantas vezes nós poderíamos ter nos preparado para determinadas situações e nós não nos preparamos? Quantas vezes nós poderíamos ter feito a nossa parte e nós não fizemos a nossa parte, né? Então nós precisamos fazer isso. Eu ia falando aqui a importância da gente separar. Como que se resolve um problema que nós temos na vida que está nos incomodando? Pode ser financeiro, pode ser relacionamento ou pode ser de saúde. Então, pare um tempo, vá para um lugar tranquilo, pegue um papel e uma caneta e pense em possíveis soluções. Comece a pensar em possíveis soluções. Ore pedindo ajuda. Você tem o hábito de orar? Você costuma orar? Se você não acredita nisso, tudo bem, é uma opção que você tem. Mas eu queria dizer aqui para você que hoje as pessoas, os grandes cientistas, eles já chegaram à conclusão que existe um poder muito maior do que o nosso. Que ninguém conseguiria fazer tantas criações com um poder tão grande como existe hoje no mundo. Existe uma força maior que criou tudo isso. Então, esse é um dos pontos, não é o único, mas também é um ponto. Você pode orar pedindo inspiração. Você pode orar pedindo ajuda, né? Para saber como resolver a determinada situação. Além disso, você pode pensar, você pode meditar, você pode pensar em possíveis soluções. E aí você vai ter aí, nesse momento, você vai ter duas situações. Você pode ter uma resposta de um conhecimento que você já tinha, um conhecimento já existente, um conhecimento sintético, como diz Napoleão Hill, um conhecimento sintético, ou um conhecimento que ainda não existe, ainda não existente, um conhecimento ainda não existente, ou uma inspiração. Como que os grandes descobridores descobriram coisas, sendo que ninguém nunca tinha descoberto? Ou até hoje acontece isso. Alguém inventou o Facebook e ninguém nunca tinha inventado uma ferramenta como o Facebook. Alguém depois inventou o WhatsApp, depois veio o Instagram, que é a ferramenta que nós estamos usando. Alguém inventou aí os celulares, né, com a potência que nós temos hoje. Você consegue usar um celular sem fio para estar conectado com pessoas aí em diversos lugares do mundo em tempo real. Agora, por exemplo, eu estou na cidade de São Paulo, eu estou em São Paulo, né? Talvez você esteja em algum outro lugar do Brasil, eu não sei em qual região você está, mas nós estamos conversando agora de uma maneira remota, né? Em lugares diferentes. Alguém pensou nisso e alguém buscou essa resposta, porque essa resposta não estava aí, não estava ao alcance das mãos. Então, quando você para pensar em possíveis soluções e para buscar inspiração e saber como resolver determinadas situações da vida, você começa a encontrar respostas. E aí, quando nós colocamos, também não adianta só ter uma ideia, né? Só saber como resolver uma determinada situação. Nós precisamos colocar em prática. Quando nós recebemos uma inspiração, nós precisamos anotar, porque corre o risco da gente esquecer e depois encontrar maneiras de colocar aquilo em prática. Então pense nisso, pense em maneiras de você resolver essa situação. Escute a voz, preste atenção na imagem que vai vir na sua mente e isso vai te ajudar para que você realize os seus desejos e sonhos. Pode ser que seja na sua vida profissional, pode ser na sua vida financeira, pode ser num relacionamento com pessoas, pode ser um problema de saúde, né?
mas tenha bom ânimo, tenha alegria, tenha fé de resolver as coisas, né? Não fique pensando só o pior, ao invés de ficar pensando o tempo inteiro nos problemas que você tem, pense na solução que você tem. E essa solução, grande parte, aquela ferramenta que eu falei que no início que nós não estamos usando, essa ferramenta é a nossa mente. Você não está usando direito a sua mente para resolver situações da sua vida. Então não use só a sua visão, o seu paladar, o tato, né? O cheiro, não use só esses sentidos. Use também o poder da sua mente. E é um poder maravilhoso que nós estamos ignorando. Aquele rapaz que poderia ter usado tudo que ele tinha à disposição dele no navio, ele não usou, porque ele não tinha o conhecimento. E isso também está acontecendo com a nossa vida. Se você for como a maioria das pessoas do mundo são, você está usando uma parcela bem pequena da sua mente e da sua inspiração. E como é que nós conseguimos fazer isso? Quando nós buscamos inspiração, quando nós buscamos respostas, porque o que move o mundo não são as perguntas. O que fez criar o avião proporcionou a criação do avião não foi a resposta que ele teve, foi a pergunta. Ele só conseguiu criar o avião porque ele tinha essa pergunta. Então, quando nós perguntamos e esperamos uma resposta, mesmo que não venha na hora, pode ser que não venha na hora, pode ser que venha depois quando você está fazendo alguma outra coisa, mas procure respostas e procure colocar em prática. Procure viver, isso é viver de uma maneira mais espiritual, é tão mal compreendida pelas pessoas no mundo, né? É estar conectado com um poder que está muito acima de nós. Então se conecte com o espiritual, se conecte com uma força muito maior que está aí acima de nós. E isso vai te tornar uma pessoa melhor, isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. E riqueza não tem muito a ver com dinheiro, aliás, tem pouco a ver com dinheiro. A riqueza está totalmente ligada ao estado de espírito, né? Porque existem pessoas que têm dinheiro, mas são pobres. Elas são pobres de espírito, elas são pobres emocionalmente, elas são pobres de fé, elas não têm fé, elas não têm esperança. Às vezes tem uma situação adversa e não acredita que pode realizar ou resolver aquela situação adversa. Pode ser um relacionamento, às vezes ela é rica de dinheiro, ela tem dinheiro, mas ela é pobre de relacionamento. Então, quando nós procuramos melhorar, quando melhoramos como pessoa, aí nós temos uma riqueza de verdade. E aí a riqueza não vai ser só financeira, porque a riqueza financeira é só uma parte, Nós temos outras partes, né? Nós temos relacionamento, nós temos... eu já falei isso, acho que eu falei na minha outra página. Eu tenho uma outra página, como eu tenho uma empresa de estética automotiva, eu tenho uma outra página e eu acabo postando coisas ali. E eu falava, né, ali que uma ocasião eu estava com muito dinheiro no bolso, num posto de gasolina, abastecendo o carro, sexta-feira, quase meia-noite, e eu sabia que eu ia chegar em casa, minha esposa estaria dormindo e minha filha também, que eu não via já há dias, porque eu estava nessa rotina o tempo inteiro. Saía muito cedo, chegava muito tarde, tinha dinheiro, mas não conseguia gastar o dinheiro, porque quando eu chegava em casa, minha esposa já estava dormindo e minha filha também. Eu estava morrendo de saudade deles. E eu vi ali um homem passar com uma bicicleta. Ele estava na bicicleta e uma mulher sentada ali no cano da bicicleta, né? Quando nós somos crianças, nós fazemos isso. Um homem sentado no cano da bicicleta. E ele então, ele e ela conversando, eles estavam sorrindo numa alegria tão grande. Então eles estavam em uma bicicleta. Aquele era o meio de transporte que eles tinham, porque não era confortável para ela estar sentada naquele cano da bicicleta, mas ela estava sentada ali, eles estavam felizes, né? Indo ali para algum lugar, mas estavam felizes. E eu estava com o carro parado no posto de gasolina, abastecendo, com muito dinheiro no bolso, mas eu ia chegar em casa e eu já sabia que minha esposa ia estar dormindo e minha filha também. E como de fato aconteceu aquilo. Então é isso que acontece, às vezes acontece isso, às vezes você tem dinheiro,
mas você não tem felicidade, você está triste, você está chateado, as coisas não estão funcionando, às vezes você não tem um bom relacionamento, às vezes não está com saúde, né? Então, como é que nós podemos resolver isso? Vá para um lugar tranquilo, pense em possíveis soluções, procure ouvir ali inspiração. Às vezes você vai ouvir uma voz, às vezes vai ter uma imagem na sua mente, às vezes você vai pensar em coisas que talvez você poderia ter feito que você não fez. Coloque isso em prática. Isso vai te ajudar a viver melhor, a viver de uma maneira mais feliz. Vanessa, seja bem-vinda. Legal, bacana que você está aí. Muito bom. Legal. Amigos, é isso. Você gostaria de compartilhar aí comigo qual parte do país que você está, em que cidade que você está, em qual país que você está? Eu já sei que você está no Brasil. Algumas pessoas entram aqui que estão fora, né? Mas que estão aí nos Estados Unidos, em outros países e tal. Mas a pergunta que eu quis dizer na verdade é: em qual estado você está? Qual é a cidade que você está? Digite aí para mim qual é a cidade que você está e qual é a cidade e o estado que você está. Se você estiver ao vivo agora ou se estiver entrando depois, ok? Então, nós terminamos por aqui. Eu queria convidar você para você ir lá na minha página. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, participe, faça perguntas, faça ali comentários. Quando você faz assim interação com a minha página, você vai me ajudar para que isso seja apresentado para mais pessoas, se por acaso você achar que esse conteúdo é relevante para você. Se você não pôde assistir, se você entrou depois, volte lá depois, eu vou deixar isso salvo. Assista esse conteúdo que eu compartilhei agora aí com você, tá bom? Vou deixar salvo, assista todo o conteúdo. E você que assistiu tudo, assista de novo. À medida que nós repetimos esses conhecimentos, isso vai trazer maior felicidade, a ponto de nós alcançarmos 10 vezes mais realizações de desejos e sonhos do que temos recebido. Imagina 10 vezes mais o salário que você ganha hoje. Seria bom? Imagine um relacionamento 10 vezes mais do que você está ganhando hoje. Imagine 10 vezes mais saúde do que você está vivendo hoje. Como que é capaz, como que é possível fazer isso? Através desses conteúdos que eu tenho compartilhado aqui. Tá bom? Então fico feliz que você está aqui. Amanhã de novo nós estaremos aqui a partir das 7 horas e 40 minutos. Então 7 horas e 40 minutos de amanhã nós estaremos aqui e quero convidar você a estar aqui também, tá bom? Todos os dias, faremos isso todos os dias às 7 horas e 40 minutos. Não perca essa oportunidade, participe, que eu vou compartilhar aqui sempre informações legais para te ajudar aí, né, em seus sonhos sonhos e realizações, tá? Realizações de desejos e sonhos. Eu queria dizer que aqui não é um canal motivacional, tá? Não é só, esses conhecimentos não é motivacional. É um conhecimento para você usar, na verdade, um poder, uma ferramenta incrível que você tem dentro de você. Não é só te motivar, é te ensinar para que você use esse poder maravilhoso que está dentro de você, que é a sua mente, e que você está usando numa proporção muito pequena. Já pensou nisso? Você deveria estar usando todo o seu potencial, mas você não está usando todo o seu potencial. Você está usando uma pequena parcela da sua mente. Você está usando uma pequena parcela. A grande maioria das pessoas no mundo estão vivendo no piloto automático. Você está vivendo no piloto automático. Eu já sei disso porque isso é comprovado cientificamente. Então pare de viver no piloto automático. Viva numa vida mais abundante. Viva numa vida mais bela, mais plena. E esse poder e essa força está dentro de você, está no seu pensamento. E comece com essa lição de casa. Medite, pense, tire um tempo no dia de hoje para pensar nos problemas e desafios que você tem e nas possíveis soluções. Se por acaso Deus achar conveniente que você não vai encontrar agora respostas que você está buscando, deixa a coisa acontecer. No momento certo você vai ter as respostas. Existem pouquíssimas coisas que não podem ser mudadas na vida, mas a grande maioria
das situações da vida podem ser mudadas sim. E se não tiver respostas, você pode receber essa resposta de alguém que está num nível muito maior do que o nosso, tá bom? Então curta, compartilhe, faça parte desse canal, convide outras pessoas para participar, compartilhe essas informações que você aprendeu agora, se for relevante para você, com uma pessoa que você ame, com uma pessoa que você gosta, com uma pessoa que você percebe que está vivendo aí alguma situação adversa no relacionamento, ou financeiro, ou de saúde. Isso sem dúvida nenhuma vai ajudá-la a ser uma pessoa melhor. Espero que você tenha gostado. Um abraço, um grande beijo no coração, sucesso na sua vida, sucesso nos seus negócios. Não esquece de curtir esse vídeo, eu vou deixar salvo lá na minha página. Vá lá e faça os comentários, comente o que você aprendeu hoje. Viva em uma vida de abundância, dando que se recebe. Se você quiser receber mais, comece a dar mais. Comece a dar aí uma curtida, comece a mandar um coraçãozinho, comece a mandar essa informação para outras pessoas e aí você vai receber mais. E isso é viver em abundância. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Às vezes nós somos tão egoístas que a gente quer ficar segurando uma determinada coisa na nossa vida. Não que nós não devemos cuidar das nossas conquistas, temos que cuidar sim, mas às vezes nós estamos tão apegados às coisas da vida que a gente não dá, e é dando que se recebe. Se você quer mais amor, dê amor. Se você quer mais felicidade, dê felicidade. Se você quer mais saúde, comece a dar mais isso, comece a dar mais tempo para a sua saúde, dê mais tempo para o seu filho, dê mais tempo para a sua esposa, e às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não tenho tempo. Mas às vezes um pouco tempo que nós temos, se for de qualidade, vai fazer toda a diferença. Kellen, legal, bacana que você está aqui, seja bem-vinda. Nós já estamos no finalzinho, mas depois vá lá e assiste esse conteúdo aí. Um conteúdo bem legal, tá bom? Kellen, muito bacana. Legal, bacana. Dialésio também está com a gente aí, muito bom, bacana, entraram ao vivo. Então é isso, então se você quer mais, dê a sua curtida aí, dê o seu comentário, compartilhe esse vídeo com pessoas que você gosta. Eu não sou perfeito, tem palavras aqui que você vai ver às vezes que não está muito de acordo, mas é exatamente isso, nós não somos perfeitos, né? Uma coisa eu te garanto, você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos um poder interno incrível, capaz de realizar coisas grandiosas neste mundo. Apesar das nossas imperfeições, apesar da sua imperfeição, você pode vencer os seus desafios. Você pode ter um trabalho melhor, você pode ter uma situação financeira melhor, você pode ter um relacionamento melhor com o seu trabalho, ou com o seu esposo, ou com o seu marido, ou com sua esposa, ou com seus filhos, ou com sua mãe, ou com seu pai. Você pode ter um relacionamento melhor. E é dando que se recebe. E se você está procurando respostas, separe um tempo para pensar em possíveis soluções. Eu tenho certeza que você vai encontrar isso. Então amanhã estarei aqui de novo às 7h40 da manhã e te convido a participar disso. Faremos isso todos os dias, 7h40 da manhã, tá bom? Sucesso, um beijo no coração e até mais. Bom dia para você.